Sejam bem-vindos a mais um episódio da série de lives, né? Mais Convida, fazendo aqui no perfil. Nesse quarto episódio da série, né? Eu vou convidei o professor Mário Wilson, já chegou aqui, já está aqui, já vou fazer o convite aqui para ele entrar na live, enquanto mais pessoas vão chegando. E nessa live de hoje a gente vai falar sobre habilidades e competências do ser desenrolado. Vai ser uma live bem legal, vamos trocar várias ideias. E lembrando aqui, né, que todo esse conteúdo que a gente está desenvolvendo aqui nessas lives, aqui no perfil, estão ficando disponíveis também no canal do YouTube e no podcast no Spotify, né? Então vocês podem conferir o link na bio, né, seguir lá o canal, seguir o podcast. E quem também estiver assistindo depois esse vídeo aqui no YouTube ou escutando lá no Spotify, deixe de se inscrever no canal, né? Curtir o vídeo, vão curtindo aí essa live, né? Vão compartilhando aí com os colegas, pra gente ter uma conversa bem legal aí. Sejam bem-vindos aí todo mundo. Muito bom aí ver vocês. Vão deixando as curtidas aí, compartilhem com os colegas para ver mais gente aí pra gente trocar ideias e fazer essa construção aí colaborativa, né? De conhecimento, né? Falando sobre educação, ciência, tecnologia. E essa live de hoje, né, sobre habilidades e competências do ser desenrolado, né, que a gente definiu esse tema aí junto com o Mário. E a gente fez uma brincadeira aí no nome, né, a gente botou esse do ser desenrolado aí, né, tanto esse ser por ter várias interpretações, vários significados, até no sentido meio platônico, né, quanto esse termo desenrolado para a gente fazer uma desconstrução ao longo desse termo, né, mas trazer uma perspectiva de um ser, né, que busca resolver problemas de forma consciente, né? Então, vou mandar aqui o convite para o professor Mário Wilson, né, para ele entrando aqui, professor do Campus Horizonte, nosso IFCE. Mandar aqui o convite, Mário. Aguardando aqui o Mário entrar. E aí, Mário? Tudo bom? Boa noite. Eu estou encontrar a luz aqui, porque esse meu enquadramento, esse meu quarto aqui às vezes fica escuro. Mas enfim, boa noite aí para todo mundo. Vocês estão me escutando bem? Tá ótimo aí o áudio, Mário. Show, que bom. Meu óculos ficou embaçado aqui. Boa noite. Deixa eu estar compartilhando aí com os colegas, né? Tá acontecendo aí a live, para mais pessoas entrarem. O pessoal já está deixando os comentários. Deixem de ficar curtindo aí o vídeo para mais pessoas poderem receber aí a notificação que está acontecendo, né? Mais pessoas entrarem aí. E, né? Só por enquanto vai chegando mais pessoas, a gente vai começando, né? Compartilhar um pouquinho aqui, né? Que foi bem legal a forma como a gente foi construindo essa live, né, Mário? A gente foi fazendo várias trocas de mensagem pelo WhatsApp, né? Fomos trocando várias ideias. Foi uma dinâmica bem interessante, né? Que a gente foi fazendo leituras, né? Trocando visões, né? Não foi? Isso mesmo, né? Na verdade, a temática ela surgiu depois de conversas, de diálogos que a gente já tinha, né? De troca de perspectivas. Então, essa questão das habilidades e competências, ela foi meio que um processo assim que de diálogos que a gente foi tendo, de perspectivas que a gente foi compartilhando, né? A gente tem um grupo também de amigos onde aqui acolá a gente faz algumas discussões, inclusive eles estão aqui, né? O Eugeniano, o Hernando Wagner, muita gente está participando. E aí meio que foi um processo natural, né? Essa questão dessa temática que a gente falou das habilidades e das competências. Uhum. Inclusive, né, até percebi na última live, né, que teve, né, que foi até com um estudante, ele está até aqui presente, o Davi Chaves, e nessa live a gente falando sobre Olimpíadas de Conhecimento, sobre aprendizagem, né, como aprender.
E a gente, né, direto falando essas palavras, né, habilidade, competência, rapaz, a gente tem que trazer um momento em que a gente discutir mais isso, porque essa é a nova perspectiva que a gente tem para a educação, né, principalmente a educação brasileira, somente com base nas mudanças que vem acontecendo com relação ao BNCC, ao Conselho Nacional de Educação. Eu achei legal a gente fazer essa dinâmica e também porque o Mário está bastante empolgado aí com isso, acabou de terminar a especialização, estudando lá a taxonomia de Bloom, né? Então está bastante entusiasmado com esse tema, né, Mário? Fala um pouquinho porque da sua jornada aí tá cada vez mais entusiasmado com esse tema aí. Isso, né? Antes de falar sobre isso, é interessante porque toda essa jornada, né, falar aqui com o Michael e com alguns colegas que estão participando, é meio que um resgate também do começo da trajetória como docente, da vida de professor no IFCE, né? Eu e o Michael, nós ingressamos na instituição no mesmo período, ingressamos no IFCE Jaguaribe, onde a gente tem excelentes lembranças que nós compartilhamos e aprendemos muito lá, né? É engraçado porque naquela época, né, a gente estava falando de 2014, o pessoal confundia eu com o Michael, né? Era a época que eu tinha cabelo, de alguma forma era parecido com o Michael. Agora o tempo foi passando, as coisas foram mudando, mas um dia eu já fui parecido com ele, viu, gente? Tirando o óculos. Dá um Mas, óculos aqui, enfim, né? Já teve mais cabelo. depois bota um filtro, alguma coisa aí, para ver se dá uma ajuda. Mas, assim, para mim, né, falando da minha trajetória como docente, e não só como docente, mas como estudante também, é muito legal perceber que, assim, quando você não é professor licenciado, ou quando você não tem a formação, vamos dizer, a formação básica para exercer, né? Quando você se torna docente pela experiência que você teve de estudante e pela prática que você vai adquirindo, algumas coisas você aprende de forma inconsciente, né? Pelo processo que você vai desenrolando e tudo mais. E aí, na especialização que eu fiz, começou no ano passado, começou em 2019, a gente terminou agora no final de 2020, né? E foi legal porque muita coisa que a gente fazia de forma inconsciente, a gente começou a encontrar os significados, a encontrar os nomes. Então aquilo que eu fazia já foi estudado e foi uma teoria desenvolvida por alguém. A aprendizagem significativa é isso, falar de habilidade, então é aquilo que eu já achava legal de fazer prática, de fazer as coisas de forma sinestésica, manual. Então, isso foi um motivador muito grande para mim, e o meu trabalho, né, de final, meu TCC, trabalho de conclusão de curso, foi justamente em cima dessas questões que envolvem habilidades e competências associadas ao currículo, né? Eu peguei um currículo de um curso que, inclusive, faz parte da minha vivência como docente, porque lá em Horizonte, no UFC Horizonte, nós estamos elaborando um projeto pedagógico de curso superior, uma graduação tecnológica em análise e desenvolvimento de sistemas. Então, eu peguei um projeto piloto, que curiosamente tinha sido desenvolvido no IFCE Canindé, que foi outro campus onde eu trabalhei com o Michael, né? A gente tem aí nesse período várias andanças pelo interior do estado, onde a gente aprende muito, conhece muitas pessoas, agrega muito valor na nossa vida, né? E aí, nesse PPC, nesse projeto de curso, que eu empreguei essa concepção de competências, né, associado aos objetivos de aprendizagem que aquele projeto pedagógico previa. De uma forma geral, o projeto pedagógico ele é o planejamento do curso. Com base nesse planejamento, os professores, dentro dos componentes curriculares, eles vão traçar quais são as metodologias adequadas para alcançar aqueles objetivos de aprendizagem, quais são as avaliações que eles vão empregar para verificar se os alunos atingiram aqueles objetivos de aprendizagem. Então, é nessa postura que eu trabalhei focando no aspecto de analisar se aquilo que estava sendo planejado estava compatível com o que era esperado pelos órgãos de normatização, assim, né, que são os conselhos que definem como é que o curso superior tem que funcionar, e se, além daquele objetivo estar adequado, a forma como ele está proposto corresponde àquilo que é esperado
para a formação dos alunos. E aí a gente viu uma certa discrepância, tipo, o que tinha que ser estudado, o conteúdo programático, né, ele estava ok, beleza, ó, o aluno tem que saber programar, o aluno tem que saber gerenciar um projeto, essas coisas estavam beleza. Só que o processo cognitivo, a forma como tinha que ser, aquele aluno tinha que ser capacitado, a gente notou uma deficiência, né? No meu trabalho não tem uma deficiência. Não vou entrar muito nessa temática para a gente não estender, mas assim, a gente estava trabalhando com processos cognitivos, processos de aprendizagem muito básicos em relação àquilo que se esperava. Né? Num curso de nível superior, geralmente se espera que o aluno tenha capacidade de analisar, de avaliar e de criar, principalmente nessa temática de análise e desenvolvimento de sistemas. E o que a gente estava observando é que a gente estava um passo atrás. Na verdade, os objetivos de aprendizagem eles estavam prevendo muito o aluno conhecer, entender e aplicar os conhecimentos. Né? E aí a proposta é justamente usar um pouco das competências, olhando para a realidade formativa desses alunos do mercado de trabalho e ver como é que a gente faz esse ajuste. Né? Essa é a proposta daquele trabalho. Pois é, aí eu também tive algumas experiências, né, trabalhando com os projetos pedagógicos, né, e não só essa experiência, né, na formulação, na revisão dos projetos pedagógicos, mas a nossa própria experiência também na parte de gestão de projetos, né, eu e o Mário já trabalhamos aí com gestão de muitos projetos de pesquisa, projetos de extensão, nossa própria experiência no mercado de trabalho, né, que a gente vem do mercado, né, da parte técnica, né, Mário, também, a gente começa a observar que não é só o conteúdo que é o principal, né, para o ser humano, quando ele vai desempenhar algo que é normal dele, que é o trabalho, né, faz parte do ser humano ele exercer o trabalho, né, e não é só saber o conteúdo, esse conteúdo não pode estar desassociado, né, e a gente começa a perceber que realmente é preciso que dentro desses projetos pedagógicos, né, sejam previsto um foco nas habilidades e nas competências, e a gente tem que também trazer isso para o dia a dia, né, para a prática do ensino, né? Aí, Mário, né, até para a gente contextualizar o pessoal, né, como é que tu vê assim, para a gente poder definir para o pessoal entender o que seriam as habilidades e as competências, né, para a gente partir daí entendendo o que elas são, né, para partir daí a gente construir essa discussão. Legal, isso mesmo. Quando a gente fala de competências e habilidades, a gente está falando aí de duas palavras, né? E eu vou tentar separar elas e depois estabelecer uma relação entre elas. Primeiro, a gente falar de competência. Competência é um conceito que não está vinculado estritamente à educação. Na verdade, competência ela é uma palavra polissêmica, né? Se não me engano, é esse o termo, que ele tem vários significados dependendo do contexto. Então, a competência ela é empregada para desenvolvimento pessoal, ela é empregada para o contexto empresarial, ela tem vários contextos. E ela também tem um contexto empregado à educação. E principalmente depois do lançamento da BNCC, esse termo, a gente foi percebendo que ele foi cada vez mais se tornando usual, mais prático, mas, na verdade, a competência do âmbito da educação ela dá nome a um conjunto de práticas que, na verdade, muitos professores já faziam há muito tempo, mas antes não tinham um nome. Então, assim, a competência não é uma coisa que vai reinventar a roda na educação ou que vai, tipo, uma modinha. Na verdade, ela é uma estrutura de conhecimento, de planejamento, que ajuda no processo educacional para que a gente possa falar a mesma linguagem, né? E quando a gente fala de competência no contexto educacional, a gente está falando da capacidade do aluno de mobilizar conhecimentos, habilidades e atitudes para executar uma determinada tarefa. Então, quando a gente fala, deixa eu só olhar se tem, eu trouxe a peça, trouxe não. Bem, quando a gente fala, eu tinha pegado um legozinho que ia mostrar uma coisa, mas depois eu trago. Quando a gente fala de competência, a gente está falando de um comportamento observável que aquele aluno consegue fazer. E aquele comportamento observável, ele é um comportamento homogêneo, ele é uma atitude na qual tem uma sinergia entre a atitude, entre comportamento, entre emoções, entre habilidades e entre conhecimento.
tá? E o que a gente pode fazer, do ponto de vista educacional, de desenvolvimento desses alunos, é justamente pensar quais são os conhecimentos, as habilidades e esses comportamentos que são ajustáveis para que ele alcance uma determinada aprendizagem. E, principalmente, se esse comportamento for ajustado, né, se essa competência for ajustada à realidade do aluno e à realidade da formação que ele, dos conhecimentos prévios e da formação que ele tem, aí a gente consegue traçar uma aprendizagem significativa, um itinerário formativo mais engajador para o aluno. Então, quando a gente fala de competência, fala disso. Quando a gente fala de habilidade, a gente está falando de uma dimensão da competência, né? A habilidade é a capacidade do saber fazer, né? O conhecimento é o saber o conhecimento, dominar o conhecimento. A habilidade é o saber fazer alguma coisa do ponto de vista tanto cognitivo quanto manual, prático. E o saber ser está associado com as emoções, com o comportamento, com as atitudes, que seria a terceira dimensão do conhecimento. Pense da seguinte forma: a competência ela é como se fosse um bolo. Quando a gente olha para o bolo é uma coisa homogênea, né? Ali não tem como eu saber, ele tinha isso, aquilo, aquilo outro. Mas se a gente voltar o filme e for ver como é que o bolo foi feito, a gente vai ver que teve um pouquinho de farinha de trigo, teve um pouquinho de fermento, um pouquinho de outras coisas. Então, quando a gente planeja uma competência, a gente pensa numa competência, antes de estabelecer aquela competência, a gente tem que analisar qual é o conhecimento que está atrelado a essa competência, qual é a habilidade e quais são as atitudes que estão atreladas a essas competências, entendeu? Então, eu percebo que quando a gente fala de conhecimento, quando a gente fala de competências e habilidades, de certa forma, a gente está querendo dar um enfoque maior sobre as habilidades dentro do contexto geral, que já são as competências. Isso, até a professora aluna até trouxe um comentário aqui bem legal, que ela colocou assim, né? É difícil de separar quando estamos realizando a ação, né? Mas é importante esse exercício para saber onde precisa melhorar, né? Fala conhecimento, atitudes e habilidades, né? Como você estava citando, né? E veja assim, né? Dentro do contexto geral, né? Da tempo que a gente vem vivendo, né? Vários fatores, né? Vários acontecimentos vêm cada vez trazendo mais luz, né, sobre essa questão das competências, né? Tanto na questão do mercado de trabalho quanto na questão da educação, né? Seja a questão da BNCC, né? Como você citou, de 2018, né, que vai trazer esse enfoque em habilidades e competências, ela vai trazer diretrizes, né, lá do ensino infantil, né, até o ensino médio, e com esse foco em competências, né, tentando trabalhar essa questão da interdisciplinaridade, mas também outros fatos também, acontecimentos que a gente vai vendo, né, como, por exemplo, né, como eu disse, né, não só da educação, mas também do mercado de trabalho, né. A gente vai vendo atualizações nas profissões que vão surgindo, as próprias profissões que existem, tendo que se adequar, né, aos avanços tecnológicos que vão acontecendo. Então, tudo isso vai fazendo com que tanto o mercado de trabalho, né, quanto a educação tenham que se adequar a um novo modelo, né, que a gente está formando, né, educando as pessoas, né, principalmente baseado nessa questão das competências, né. E acho que a gente podia começar até falando um pouquinho da questão da BNCC, a gente começar falando um pouquinho do ensino médio, depois a gente vai evoluindo para ensino superior, né. No caso do ensino médio, a BNCC ela vai trazer 10 diretrizes, né, para 10 competências gerais, né, que ele até anotei aqui, essas competências, e até ler aqui rapidamente, só para a gente lembrar aqui, que é conhecimento, né, pensamento científico, crítico e criativo, repertório cultural, comunicação, cultura digital, trabalho e projeto de vida, argumentação, autoconhecimento, autocuidado, né, empatia e cooperação, responsabilidade e cidadania, né? Essas vão ser as competências que vão ser trazidas dentro dessa base nacional comum curricular. Isso mesmo. E, Mário, né, eu queria ver assim, né? Então, baseados aqui nessas competências na BNCC e nesse modelo, né, que tenta buscar interdisciplinaridade, né? Como é que você vê, né, essa questão das competências em relação ao ensino médio, né, no Brasil, né? Isso, legal. Legal essa pergunta, bem pertinente. Eu acho que vale contextualizar
que assim, dentro do panorama que a gente está falando, ensino médio dentro do contexto profissional e tecnológico, né? A gente está falando do ensino médio que a gente trabalha no IFCE, mas a BNCC ela serve para todas as instituições de ensino que trabalham com ensino médio. Quando a gente fala dessas competências, inclusive, é muito pertinente lembrar que, junto com as competências, existe até um currículo piloto, um currículo que serve de referência para você estruturar o seu curso com base na BNCC. Mas, quando a gente fala dessas competências associadas ao ensino médio, já é pensando justamente na realidade que a gente encara hoje, como o Michael bem falou, né, de mercado de trabalho, mas também de vida, né? Se a gente for pensar o contexto social que a gente vive, para um pouquinho para pensar aí você volta 15 anos atrás. Vamos pensar 15 anos atrás. Qual era o contexto quando nós éramos estudantes? Aonde é que a gente conseguia informação? Provavelmente era biblioteca de livro, tinha televisão, mas não tinha celular. Acesso à internet era pouquíssimo. O celular até que tinha, mas só fazia ligação. Não tinha o acesso massivo que a gente tem à internet, né? Então, o contexto que a gente vivia socialmente há anos atrás era muito diferente do contexto que a gente vive hoje. Então, esse pensamento, as diretrizes que são colocadas da BNCC, essas 10 competências, elas prevêem justamente capacitar o aluno para viver, para aprender na realidade que nós temos hoje, né? Uma realidade que é muito complexa, né? Nas nossas conversas aqui, antes da live, a gente falou sobre o mundo VUCA, né? O mundo que é volátil, que ele é incerto, ele é complexo e ambíguo, né? Então, assim, é uma realidade totalmente diferente, né? E o acesso ao conhecimento hoje é muito amplo. Você pega um adolescente, uma criança aí na faixa dos seus 10, 12 anos, já tem smartphone, ela acessa informação muito fácil. Agora, o que é interessante é que o acesso à informação é muito amplo, mas a gente não sabe tratar e analisar essa informação. Muitas vezes não é orientado para a gente como é que eu verifico se uma informação é verdadeira ou se é falsa. Eu não tenho uma cultura digital apropriada para fazer o discernimento se aquilo que eu estou usando é ou não útil, né? É verdadeiro. Que nem a Rolanda falou. O mundo muvuca. É bem por aí mesmo. A confusão até lembrei aqui a confusão aumenta, viu? Fica maior ainda. Eu lembrei aqui dessa questão do acesso à informação, né? Falei 15 anos, né, atrás, né? Eu me lembrando aqui, quando eu fazia ensino fundamental ali, acho que quarta, quinta série, mais ou menos, né? Aí a professora do colégio passava, às vezes, algum trabalho, uma pesquisa para fazer, aí minha mãe me levava lá para a biblioteca, não sei se ainda tem, né? Tinha uma biblioteca ali perto da Praça do Leão, né? Minha mãe me levava lá para essa biblioteca e ficava lá o dia todinho comigo para poder pegar os livros, pegar o conteúdo e poder fazer, às vezes, uma redação, um texto para entregar no colégio. E hoje não, né? Você facilmente consegue pegar essa informação, né? Então muda a dinâmica, né? O conteúdo por si só é muito fácil do estudante ter acesso, né? Então as instituições de ensino, elas têm que agora fazer com que o estudante ele saiba lidar com esse conteúdo, ele mesmo buscar o conteúdo, interpretar isso, né? Então trabalhar realmente as competências que são da natureza do ser humano e que realmente servem para o nosso dia a dia, né? Para a vida, né? Cara, e é isso mesmo. Outra coisa interessante também para a gente lembrar, todo mundo deve lembrar, né? Antigamente, há 15 anos atrás, os colegas de escola a gente encontrava só na escola. Então, para fazer um trabalho, para fazer atividades, geralmente elas eram direcionadas muito mais para atividades individuais do que para atividades coletivas. O contexto que a gente tem hoje, a hiperconectividade que a gente tem, você está em acesso contínuo com seus colegas aí, 24 horas com essas ferramentas de comunicação. Então, a demanda não só social, mas profissional, de saber trabalhar em equipe, saber adotar valores que sejam consenso, que sejam
positivos dentro de um ambiente social ou empresarial, vale muito, né? É muito importante. E todo esse contexto, esse pano de fundo, a realidade que a gente tem. A realidade que a gente tem hoje é quando a gente consegue ver essas competências e consegue enxergar o pano de fundo que a gente tem hoje na vida, como a vida da gente hoje é uma muvuca, a gente percebe como essas competências elas são importantes. E aí, quando a gente fala um pouco de currículo, acho que isso é interessante a gente pensar, a BNCC ela não veio para engessar o currículo, para amarrar a forma como a gente vai ensinar. Na verdade, a BNCC ela está colocando um direcionamento para que todos os currículos, cada um possa trilhar os seus caminhos, mas a gente possa chegar no mesmo ponto no mesmo ponto final, no mesmo ponto de chegada, entendeu? E isso é muito interessante quando a gente pensa o seguinte, o Michael tá travando. Tu tá me ouvindo, Michael? Só confirma aí. Tô ouvindo bem, perfeito. O Michael tá só os quadradinhos assim para alguns, não sei se... Mas eu tô ouvindo direitinho, tá perfeito aqui. Mas beleza. E aí, cara, o que é interessante é que se a gente olha para essas competências e a gente olha para a realidade onde a escola está, o contexto social de cada escola hoje é muito diferente. Tem como você traçar um planejamento, aplicar metodologias e avaliações que sejam compatíveis com cada realidade social, com cada realidade escolar, que consigam chegar àquele ponto final, aquele mesmo ponto final. Seja uma escola que está em Fortaleza, que tem uma estrutura social boa, quanto uma escola que está no interior muito afastado, que tem pouco recurso, que não tem tanto material, a internet é ruim, o acesso dos alunos é precário. Então, tem como você fazer essas costuras. Agora, é claro, nem tudo é as mil maravilhas, nem tudo é muito fácil de fazer. Isso a gente está falando do ponto de vista de planejamento. Do ponto de vista de execução, muitas vezes é um desafio muito grande quando a gente vai implementar. Mas aí a gente consegue ter uma linguagem em comum e, principalmente, eu acho que isso também todo mundo passava quando era aluno há 15 anos atrás. A gente fazer uma disciplina e aí a gente está aqui no meio da disciplina, vai uma aula, vai outra, e a gente fica se perguntando, mas por que eu estou aprendendo isso? Para que é que isso aqui vai servir para mim, né? Acho que é o dilema que muitos alunos passaram já em alguma disciplina. E a competência, quando a gente estrutura um currículo, uma disciplina associada a uma competência, a competência ela é como se fosse uma imagem, ela tenta linkar aquele conhecimento que a gente está trabalhando com algo do mundo real, com algo que a gente vivencia. Então, isso mexe com as emoções, com o incentivo, com a motivação do aluno. É muito interessante a gente pensar nas competências, principalmente nesse aspecto, porque hoje, com o avanço, a professora Alana bem sabe, com o avanço da psicologia da educação, neuropedagogia, a gente está percebendo cada vez mais as emoções, elas são muito importantes para a aprendizagem. Né? E as competências, elas também agregam valor nesse conceito, nesse aspecto. Que até aquela questão do Paulo Freire que ele coloca, né? Que o local, a cultura que você está inserido, no local que você está inserido, ele vai influenciar em todo o seu processo de aprendizagem, né? No ensino que vai ser ofertado para você, porque você vai aprender a partir das relações que você vai construir com o conhecimento que você tem. Então, vai depender da sua cultura, vai depender da comunidade que você está inserido, né? Isso, por exemplo, né, uma realidade que a gente vivenciou, a gente deve ter alguns alunos aqui, Canindé. Canindé tem peculiaridades fantásticas que precisam ser exploradas para o aprendizado dos alunos, né? A cidade, ela tem uma festa lindíssima, tradicional, que é a festa de São Francisco. Então, ali você consegue encontrar vários conhecimentos que são aplicados, seja em curso de eventos, curso de redes e outros, em que aquilo traz um significado para a aprendizagem dos alunos, né? E assim, cada região vai ter uma vivência, os alunos vão ter uma perspectiva que vai ajudar, se a gente explorar isso, vai ajudar no aprendizado dos alunos. Agora, eu acho que
você deve concordar que para a gente é uma quebra de paradigma, porque nós, como professores, fomos ensinados num modelo que era diferente. muito industrial, né? Era uma coisa assim de todos os alunos aprendem a mesma Cada coisa. conteúdo na sequência ali, É, positiva, só absorvendo, né? isso. E aí a gente tem que quebrar, é uma quebra de paradigma, porque, de certa forma, além dessa questão do formato, do modelo do ensino mudar, a competência, ela também ela é como se fosse um caminhão que vem trazendo um bocado de coisa atrás. Então, ela traz metodologias ativas, ela vai implicar no aluno ter desenvolver a capacidade de analisar, dele ser mais autônomo, da gente poder, dele poder fazer pesquisas sem tanto direcionamento e amarramento do professor. Então, ela também ajuda a tirar esse enfoque muito do conteúdo e do professor para distribuir esse enfoque para o aluno, levando em consideração aquilo que ele já sabe, aquilo que é significativo para ele e como ele vai aplicar aquilo associado à competência, né? Então, isso é muito interessante para a gente pensar e, assim, para a gente perceber que também não é uma coisa que vai mudar da água para o vinho, é um processo. A gente vem conversando sobre isso, né? Essa questão não é uma imposição, não é uma revolução educacional, nada disso. Um processo de aperfeiçoamento, de compreensão de que existem estratégias de aprendizagem que elas vão se adaptando e é uma coisa dinâmica com essa realidade social que a gente vive, né? Isso que como a gente fala, né? Algo que vem acontecendo com as próprias mudanças que vem acontecendo no mundo, né? Os fatos históricos que a gente vem vivendo, né? Como eu disse, né? O desenvolvimento tecnológico, a questão da indústria 4.0, né? Com a revolução industrial. E agora só um ponto que eu queria chamar a atenção, né, Mário? Eu acho que tu, né? Tava meio que comentou isso por cima, né? E justamente para desenvolver essas questões das competências, desenvolver essas habilidades, né? Isso vai ter que ser formado, né? Então, para o estudante receber isso, antes quem tem que ser capacitado são os professores, né? Os docentes, Sim. antes, eles têm que receber uma formação para entender o que são essas competências, desenvolver essas habilidades e competências também, para que depois a gente possa também estar trabalhando isso de forma mais efetiva dentro das salas de aula, né? Então, como é que o professor ele vê a empatia, né? Para ele poder também dar aula que vai envolver a questão da empatia, da criatividade, né? E justamente essas conversas que a gente vai tendo, né, vai fazendo essa formação, né, para a gente, mas isso também tem que ser feito dentro das instituições, né? A partir do momento que se pensa na questão do novo ensino médio, na questão da implementação efetiva do ABNCC, com foco em competências, é preciso uma formação para os professores, é preciso rever as licenciaturas, né, como é que as licenciaturas estão trabalhando, né, os seus currículos, formando também os futuros professores que vão ter que formar também um foco em competências, né? E como é que tu vê aí essa questão do ABNCC, a questão dessa reforma do ensino médio, afetando a questão da rede federal em específico, né, dos institutos federais, né? Legal, bem. Uma coisa que é interessante é que, assim, o Marco pode confirmar, a gente estava falando sobre essas questões, mas eu não lembro as datas, mas a BNCC e a reforma do ensino médio são dois eventos que não ocorreram ao mesmo tempo, né? A BNCC 17 e 18. A BNCC é 2017 e o ensino médio é 2018, né? Isso. Ocorreram em tempos diferentes, né? Mas que agora levam a gente para um contexto em que as duas coisas estão relacionadas. Como eu tinha falado, no âmbito da educação profissional e tecnológica, né, dos institutos federais, a nossa vertente prevê a formação do nosso aluno de ensino médio, uma formação cidadã, uma formação omnidirecional, que é uma formação onde se compreende que para formar um cidadão, uma pessoa que vai viver na sociedade, transformar essa sociedade, a gente tem que capacitar ele que nem o Murilo Gun diz, né? O cinturão do Batman, né? Ele tem que saber ele tem que saber filosofia, geografia, ele tem que saber biologia, ele tem que saber de todas essas ciências para poder fazer a leitura de mundo, né? Que ele vive. Uhum.
E para isso, cara, a gente tem um desafio, porque a carga horária desses cursos ela vai diminuir, né? E, e eu acho que potencializado com o que a professora Alana já vinha falando, que a pandemia acelerou alguns processos no que tange a educação, eu acredito que esse modelo de competências ele pode ajudar nesse trabalho, uma vez que, se a gente tem um tempo reduzido, se a gente tem hoje uma ampla distribuição do conhecimento, o aluno consegue, com o celular, acessar várias informações sobre o coronavírus, saber como é que é o funcionamento do coronavírus, o que é que tem dentro dele. Eu acho que é aí que entra a questão dos processos cognitivos, que a gente tinha falado da taxonomia de Bloom. Ao invés de investir muita energia em lembrar um determinado conhecimento, compreender o que é esse conhecimento, é mais interessante que a gente consiga ajustar os currículos para que a gente invista tempo em como é que eu aplico esse conhecimento que o aluno acha no celular. Como é que eu auxilio o meu aluno a avaliar se aquela história do jacaré, né? Quem tomar vacina vai virar jacaré. Como é que o aluno, por si só, ele pode buscar instrumentos na própria internet para saber avaliar se aquela informação é uma fake news ou é uma informação verdadeira, né? E aí ele ser capaz de avaliar, de sintetizar. Eu sei quais são os sites onde eu posso confiar e eu sei quais são os que eu não posso confiar. E o principal de tudo, que a gente já vê muitos alunos fazendo, e a gente pode potencializar mais ainda com competências, a capacidade de criar, né? A capacidade de criar. Recentemente, eu lembro que alguns alunos da nossa rede, eles criaram um plástico a partir do bagaço da laranja. Olha como isso é significativo hoje em dia. A gente está passando por problemas climáticos severos. Infelizmente, ficou meio que no pano de fundo, em virtude da questão do coronavírus. Mas a gente está passando por problemas climáticos severos. O plástico, a gente sabe que ele tem um impacto mundial muito forte como poluente. E aí, no interior do Ceará, alguns alunos têm a capacidade de desenvolver um plástico que é biodegradável a partir da casca da laranja. E tem muitos outros potenciais, muitos outros alunos que têm essas capacidades, mas muitas vezes a gente imagina a situação do aluno, vamos colocar no lugar dele, né? Tentar exercitar a empatia. Eu sou um aluno, eu tenho um projeto de pesquisa, eu tenho uma ideia muito legal para fazer, mas eu preciso de tempo. Só que, ao mesmo tempo, eu tenho 10 disciplinas e eu tenho 10 provas para fazer e estudar. E são sobre assuntos que, às vezes, não estão muito dentro daquilo que eu estou vivenciando agora. Como é que ele vou gerenciar esse tempo? O que é que eu vou ter que escolher? Né? E, às vezes, também tem as questões do anseio familiar e vestibular, entre outras coisas. Então, eu acredito que, para esse panorama que a gente está hoje, a questão das competências, eles ajudam justamente para que a gente ajuste o foco do que é que a gente está trabalhando, para fazer com que a gente trabalhe muito mais nesse campo de analisar, avaliar e criar, do que simplesmente não simplesmente, porque também é complexo, no campo do conhecimento, né? Do conhecer, estritamente conhecer. Porque, né, até essa questão das horas, né? A gente estava até falando sobre a questão das horas, né? Que na BNCC, que ela foi lá em 2017, está previsto para ser implantada, deveria, né? Ser implantada até 2022, né? Já está bem aí, né? Deveria, todo o Brasil já está com ela implantada. Prevê no máximo 1.800 horas para a questão da base nacional comum, né? Tem a questão ainda da algumas horas está diversificada, né? No caso da rede federal, vai ter as horas dos cursos, as horas da parte técnica, né? Mas, para a parte da BNCC, no máximo 1.800. E o que a gente observa hoje é que os cursos têm, como você falou, né, uma carga horária muito maior do que isso, né? Por exemplo, o Canidem tem um curso de eletrônica na parte da comum, tem 2.400, e eventos 2.100. A Profissionalizante, eu estava olhando os projetos pedagógicos dele, né, da Estadual do Ceará, em torno de 2.600 horas na parte da BNCC. Então, todos esses cursos vão ter que reduzir para 1.800. Então, como é que vai fazer isso, né? Como é que vai dar uma formação completa para a vida, né? Com a carga horária que vai ser reduzida, né? Baseado no que a gente tem hoje, né? Realmente
vai ter que se mudar, né, o enfoque e buscar a questão da interdisciplinaridade, né, para você dar uma formação completa, né, dentro dessa carga horária que vai ser menor, né. Até fizeram aqui um comentário sobre o trabalho, né, a questão das competências por trabalho, né, a gente até viu um framework, né, Mário, que era específico para isso, né, que era o SOFIA, né, que é um framework de habilidades e competências para a era da informação, né, e era justamente a ideia que as empresas, né, apliquem esse framework, né, na seleção, e a gente viu que ele podia muito bem ser aplicado, né, dentro das instituições de ensino, né. Eu me apaixonei pelo framework, que é o nome da minha filha, então eu dei maior valor, Sofia. Mas é interessante o framework. Aí tem dois aspectos que tem que levar em consideração, né? Nem tudo é só educacional. A gente vem conversando sobre isso. Também tem um aspecto administrativo, né? Porque tem questão de carga horária, existem fiscalizações, tem outras dimensões que avaliam que interferem na escola, no processo educacional. Então, às vezes a gente analisar só pelo campo educacional não é o suficiente, tem outras dimensões. Mas, assim, tem como fazer, tem como a gente ajustar, né? Tem como a gente ajustar. O Sofia é uma experiência, principalmente no mercado de tecnologia, onde ele criou um framework. O framework é uma estrutura, é como se fosse um armário. Ele cria um armário e aí aquele armário ele tem uma estrutura onde você pode organizar as coisas. Então, imagine um armário e dentro desse armário tem várias gavetinhas e a partir do momento que você vai adquirindo competências, você vai ganhando selos onde você vai guardando nessas gavetinhas, né? Então, o Sofia, ele é uma iniciativa que começou no Reino Unido e hoje ele está se expandindo ao longo do mundo como sendo um modelo de validação de competências, ainda mais pensando no mundo globalizado que a gente tem hoje. Só para você pensar, com a pandemia, no mercado de TI, muitos profissionais eles migraram para Portugal, para trabalhar em Portugal. Era uma alternativa de melhoria social, de melhoria e de oportunidade de trabalho, né? Então, muita gente migrou para Portugal. E aí, quando o cara migra para outro país, como é que eu valido os conhecimentos desse profissional? Como é que eu identifico isso? Muitas vezes precisa da sensibilidade de profissionais de RH que são muito capacitados e outras formas de compreender se aquele profissional tem ou não tem competência. Então, para tentar tornar isso algo mais homogêneo, né? O que é que foi feito? Qual é a iniciativa que está se tendo? É justamente essa iniciativa de validação das competências através desse framework, né? Você vai ganhando os títulos, dizendo quais competências você tem, associando com o que você pode fazer. O que é que você tem? Você tem essa competência, você tem capacidade para trabalhar como gerente de equipe, você tem capacidade para trabalhar como desenvolvedor de site. Isso é bem focado no mercado de TI, não é uma coisa ampla para todas as áreas, mas é uma experiência. Às vezes eu fico com receio, porque assim, a competência no âmbito profissional, no âmbito empresarial, nem sempre ela é a mesma que é empregada no âmbito educacional, sabe? E a gente tem que tomar muito cuidado para transformar o processo educacional num mercado, né? Numa coisa de, você precisa e ganha aquilo. Não. O foco da competência no âmbito educacional, a competência ela é um meio para a gente promover a aprendizagem. Ela não é o fim, ela não é a finalidade da educação. A finalidade da educação é a aprendizagem, a emancipação, formação de senso crítico, autonomia do aluno, né? do estudante. Então, isso é uma coisa que ainda é muito sensível, tem que se olhar com calma. E essas mudanças, né, na questão do enfoque, né, da educação, né, com relação às competências, como a gente falou da questão do mercado de trabalho também, né, a gente vê agora, com até estava tendo agora há pouco uma live do IF Goiás sobre isso, né, sobre a questão da portaria que saiu até agora do CNE, né, do Conselho Nacional de Educação, que ele traz diretrizes, né,
para as diretrizes, para a educação profissional, né, técnica e tecnológica. E a gente já observa nesse documento, né, várias referências à questão das competências, né, mostrando que a gente precisa, realmente vai ser obrigado a trabalhar nessa perspectiva, porque é o que o mundo tem pedido, né, como a gente bem tem falado, né, a pandemia ela deixa esses problemas mais evidentes, né, acelera os processos e a gente precisa estar correndo atrás, né, dessa mudança de paradigma, né. Mudança Isso. de paradigma do século XXI, né, do cenário que a gente está, né, complexo, né. Porque o mercado de trabalho, essa resolução que o Michael falou, né, ela saiu no começo do ano, resolução número 1 do CNE, e aí ela aborda justamente, ela define como é que tem, como funciona, ela direciona como é que a educação profissional e tecnológica tem que funcionar, né? E é muito interessante quando o Michael fala disso, porque uma das coisas que me chamou muita atenção nessa resolução é que o foco da aprendizagem tem que ser direcionado na prática do trabalho, né? Então, como é que eu vou ensinar um técnico de informática se eu não proporcionar situações na qual ele possa atuar? Se eu não criar situações onde ele tem que consertar um computador, onde ele tem que atender um cliente, onde ele tem ele tem que resolver um problema numa empresa, né? Às vezes a gente tem limitações para proporcionar essas ações que promovem competência, mas tem como a gente criar simulações e outras ferramentas. Então, muito mais do que o conteúdo, do que saber consertar, é tão importante quanto saber fazer, né? Fazer o conserto e também o comportamento, as atitudes de como consertar. É legal porque no ano passado eu estava dizendo para os meus alunos, né? Você pode ser um técnico excelente, com muito conhecimento, você pode ter muitas habilidades para consertar um computador, mas se você for muito grosso com um cliente, se você não souber tratar um cliente, você vai morrer de fome. Você vai morrer de fome. Porque não tem cliente que aguente ser maltratado, ou então ser, sei lá, roubado, às vezes, como dizem, né? Por mais que o cara seja bom profissional, né? Então, quando a gente olha nessa perspectiva das competências associadas ao trabalho, a gente consegue pensar, consegue encontrar uma forma de planejar ações educacionais. Inclusive, a gente na literatura, a gente chama isso de espaços de aprendizagem. A gente consegue criar espaços de aprendizagens onde esses alunos vão trabalhar esses conceitos. E também tem outro aspecto que é legal, que é o seguinte: quando a gente põe essa proposta para o aluno, a gente consegue tirar aquela dúvida que a gente estava falando, que a gente vivenciava antigamente, que eu estou aprendendo isso para quê? Eu estou fazendo isso para quê? Né? Qual é o sentido disso? Então, quando a gente consegue criar espaços de aprendizagem, que a gente coloca o aluno, e às vezes a gente pode colocar esse aluno mesmo sem ter trabalhado todos os conhecimentos com ele. A gente bota ele na situação e aí ele também, por ele, vai aprendendo, vai desenrolando os conhecimentos. Eu fiz essa experiência no semestre passado, rapaz, eu tinha 2 alunos que sabiam de placa de vídeo 10 vezes mais do que eu. Fiquei impressionado com o conhecimento deles, assim, e eles estavam dando a consultoria para mim já. E é muito legal, porque quando a gente vai percebendo isso não só facilita para o professor, para a aula como um todo, mas isso engaja outros alunos também, né? A gente tem esse problema de, às vezes, achar que tudo que a gente fala em sala de aula vai ser um julgamento. Não vou falar, não, se eu falar besteira, o professor vai me botar, vai tirar sarro de mim, ou então ele vai me dar nota ruim, o pessoal vai achar que eu não sei de nada. A gente também, como professor, às vezes tem medo de dizer, rapaz, não sei não. Você vai ter que pesquisar, né? Eu tinha muito isso. Quando eu entrei no instituto, eu achava que não. Eu tenho que ser o dono da verdade. Eu tenho que responder tudo aqui. Se eu não responder, eu não vão achar o quê? E hoje não. Hoje eu sei que tem muita coisa aí, às vezes, que os alunos perguntam, que surgem dúvidas, que surgem, ou situações, né? Pensando em competências, situações que aparecem que a gente não tem resposta.
não tem resposta. É Então, verdade. quando a gente trabalha com competências, de certa forma também ajuda a gente perceber o seguinte, nem sempre no processo educacional a gente tem que trabalhar só com certeza, né? A gente também pode trabalhar com possibilidades. Nem sempre a Sim, gente sim. tem que trabalhar só com resposta para dar para os alunos. Às vezes a gente tem que trabalhar com pergunta. E esse negócio de pergunta é legal porque eu lembro que antigamente, na época da engenharia, principalmente quando eu estava no ensino superior, eu conversava muito com o pessoal e fazia muita pergunta, né? Às vezes o pessoal me perguntava uma coisa e eu respondia com uma pergunta. Aí o pessoal ficava, mas que negócio é esse que tu gosta de perguntar, mano? Isso aí é um saco, né? Aí hoje eu acho bom, porque um dos desafios para eles é fazer perguntas que façam eles refletirem, né? Então, É, isso para mim hoje instiga ele a é investigar, né? libertador. Verdade. Para Verdade. mim, pra É mim foi só, assim um só, divisor, sabe? verdade. Só avisar aqui, Mário, se acontecer e o pessoal que está assistindo, né? Se acontecer da live fechar, pessoal, aí eu vou abrir outra, aí todo mundo entra de novo, porque já está quase dando 1 hora, falta só 10 minutos, e agora estamos na metade, né, Mário, do que a gente tinha Ixi, pensado. Agora que a gente está na metade do que a gente tinha pensado. rapaz, a gente vai conversando o tempo Então, voa. se fechar, pessoal, vocês entrem de novo, que eu vou abrir outra. Agora, é interessante aí, Mário, esse exemplo até que você deu aí do atendente, né, do consertar o computador e do atendente, que remete justamente à questão do saber fazer, saber, né, saber conviver e saber ser, né, porque justamente ele sabe fazer, quer consertar o computador, né, sabe pesquisar, né, sabe saber, né, sabe, mas ele tem que saber conviver com as outras pessoas para atender o cliente, saber ser, quer ter a ética, né, se conhecer, né, então justamente vai envolver todas essas dimensões das competências, né. Isso. Eu falava já lá em Canidé, eu acho que falava isso aí em 2016, 2017, eu já falava pro pessoal, quando começava o curso, eu dizia assim, né? Eu sou professor de técnico de informática, eu acho que desde 2015, desde que eu saí de Jaguaribe, sempre tem algum curso de técnico de informática que eu tô lá. Então eu sempre digo pro pessoal, no começo do curso, eu junto lá eles conversando, aí eu digo, rapaz, ó, vocês que acham que o técnico de informática é aquele carinha que ficava lá no fundo da sala, intocado, com fone de ouvido, que ninguém conversava, entrava e saía do trabalho, não conversava com ninguém, não resolvia nada de forma pessoal, não existe mais, gente. Passou, não tem mais. Técnico de informática hoje é o cara que está Estratégia, né? se relacionando com todo mundo, né? É o cara que está resolvendo problema da empresa como um todo. Quando o computador dá problema, seja a atendente da empresa, seja o diretor da empresa, o cara está lá. E muitas vezes são problemas bobos. São problemas que às vezes É, você olha assim, rapaz, mas como é que o cara dá um vacilo desse? Mas às vezes é uma questão emocional, é uma distração. Então, essa capacidade de comunicação e expressão na área de TI, mas não só na área de TI, mas em todas as áreas como um todo, ela é muito importante hoje em dia. E hoje, com essa fazendo um link com a realidade de hoje, com a hiperconectividade que a gente tem, estimular isso nos nossos alunos é fundamental. É muito importante. Então, eu já tive alunos, por exemplo, que tinham uma capacidade, gostavam de teatro. O cara estava fazendo técnico informática, alunos que eram atendentes de supermercado, que eles já tinham, de certa forma, um discernimento em se expressar e comunicar. E aí eu fazia essa experiência, eu gosto de fazer essa experiência de conhecer o que é que o aluno faz, quais são os conhecimentos que ele já traz, a bagagem dele. Com a especialização, eu vi que tem outras formas de você também identificar o que é que o aluno já tem de bagagem e a partir disso a gente aproveitar esse potencial para ele também produzir conhecimento. Então, eu tive aluno que fez vídeo, criou vídeo, botou no YouTube para apresentar o que era o computador, entendeu? E, de certa forma, isso casa muito com essa formação por competências, porque também não pensem que essas três dimensões da competência elas têm que ser aplicadas em igual para todos os alunos. Todos os alunos têm que chegar na reta final com essas três dimensões, mas quando começa, tem aluno que não tem nada da parte de atitudes e comportamentos. Aí a gente vai ter que trabalhar junto com ele. Tem aluno que tem conhecimento quase nenhum.
tem aluno que nunca teve uma experiência prática. Então, esse trabalho de diagnóstico, a gente tem que tentar fazer com base nos objetivos da disciplina, nos objetivos do curso, para que a partir daí a gente possa traçar, né? É meio que um trabalho também de médico, de diagnóstico. Ó, esse aluno aqui vai ter que ir trabalhar mais isso, aquele ali vai ter que trabalhar mais aquilo. E, claro, a orientação, é parceria junto com o aluno. Ele também vai ter que estar consciente da responsabilidade dele de adquirir aquela competência e, dentro disso, encontrar motivação, significado. Não, eu estou entendendo que eu tenho que juntar o meu conhecimento com a minha habilidade para que eu aprenda a me relacionar melhor para poder trabalhar em grupo. Eu posso trabalhar numa empresa que eu tenho uma equipe que estou gerenciando, ou que eu sou gerenciado, eu tenho que aprender a me expressar e falar. Não ficar achando só que eu estou sendo julgado, que todo mundo manda em mim, entendeu? Então, tem esse pano de fundo também, que as competências, elas ajudam. Aí, como eu estou falando, isso muitos professores já fazem no Brasil como um todo. Só que antes tinha uma roupagem que desse uma denominação e uma sinergia entre essas coisas, né? E as competências, elas fazem muito isso. Interessante aí, né? Lá no começo que tu colocou, né? Que a área de tecnologia da informação e comunicação já é estratégica, né? Dentro de qualquer organização e dentro da nossa própria vida mesmo, né? Ela é estratégica. Então, falando, por exemplo, no caso das empresas, né, vai estar hoje inserido em todos os processos, né, das empresas, quando elas vão ter que resolver algum problema, né, buscar a área de tecnologia da informação e comunicação para resolver aquele problema. E isso está muito associado também a habilidades, né, que a gente tem que desenvolver como profissionais, mesmo sem ser um profissional da área de TI, eu tenho que desenvolver habilidades relacionadas a essa área, porque isso vai, de alguma forma, impactar o meu trabalho, né? A gente fala, por exemplo, advogado, vai ter que saber interagir com os algoritmos de aprendizagem natural, né, que vão auxiliar no seu trabalho. Isso não significa que vai ser substituído, né? Mas é algo colaborativo entre a máquina e a pessoa para otimizar o trabalho e despertar um potencial maior da pessoa, né, no desempenho da sua função, né? E aquilo que a gente comentou lá no início, né? A questão da indústria 4.0, das previsões que vêm sendo feitas de automação de várias profissões, faz com que a gente tenha que se adaptar e desenvolver habilidades e competências que adequem a essa nova realidade do mercado. Aí entra muita questão que a gente fala lá das hard skills, né? E das soft skills, né? Que são as habilidades mais técnicas, né? As habilidades mais questão de atitudes, comportamentos, emocionais, né? E quando a gente busca vai encerrar daqui a pouquinho, gente. Eu vou abrir outro, viu? A gente vai mais. Quando a gente busca desenvolver essas habilidades e competências, né? Não é só essa dimensão do saber fazer, mas também, como a gente falou, né? A gente quer que isso é uma habilidade e competência para eu ser desenrolado, ou seja, um desenrolado que seja capaz de resolver problemas, né? A gente fala que justamente essa questão da interdisciplinaridade, de eu ter vários tipos de conhecimento para resolver um problema, isso vai tornar a pessoa desenrolada, né? E além dessas habilidades, né, hard skills, ela precisa também de competências socioemocionais, né, Mário, também? Isso mesmo. Isso é muito interessante porque a gente tem uma perspectiva, eu até conversei com o Michael sobre isso, quando a gente falou sobre o tema, é que esse ser desenrolado no contexto do nosso país, muitas vezes a gente vê essa história do desenrolado como sendo aquele cara que burla o sistema, como o cara que sabe fazer a gambiarra, é o cara do jeitinho brasileiro, né? Aquela coisa de Sérgio Malandro, tarará. E a ideia, a perspectiva educacional é justamente não sair disso, é quebrar esse paradigma, essa construção, essa percepção social, para que a gente compreenda que, na verdade, esse desenrolado é aquele cara que sabe aprender, é aquele cara que tem a competência para ele mesmo saber onde é que ele tem que evoluir, aonde ele tem que melhorar, é aquele cara que sabe se comunicar, se expressar, é aquele cara que sabe se posicionar na empresa, aquele cara que sabe trabalhar em grupo, né? Às vezes tem essa coisa do desenrolado, é aquele cara que sabe passar a perna no outro para assumir o lugar dele. Não é isso. Não é aquela história do técnico que tira a peça do cliente para botar em outra.
justamente o contrário, é aquele cara que sabe exercer a própria confiança e sabe passar confiança, né? Então, isso daí, a gente também trabalha dentro do campo das competências. E como eu tinha falado anteriormente, a psicologia na educação, a neuropedagogia, ela vem mostrando muito que as emoções, as atitudes e comportamentos, elas são muito significativas para o processo de aprendizagem. Então, formação de valores, a, a, a própria capacidade desculpa, fugiu a palavra, de debater, né? Hoje em dia a gente tem uma polarização social onde se você for falar diferente de mim, você é meu inimigo. Então, essas competências, elas são fundamentais para a gente estabelecer um processo educacional que forme cidadãos que possam conviver e aceitar as diversidades e diferenças que existem no nosso país. É um processo, é devagarzinho, mas isso também promove uma melhoria do ponto de vista de empregabilidade. Muitas empresas hoje, como a demanda é tão grande de profissionais procurando emprego, hoje essas hard skills, essas competências técnicas, as empresas estão deixando em segundo plano para investir nas soft skills, porque muitas vezes são essas competências soft relacionadas à criatividade, relacionadas a trabalho em grupo, que realmente agrega um valor para um determinado negócio, né? Eu tinha falado até em um outro evento sobre essas competências socioemocionais, e é uma realidade que, no futuro, cada vez mais as profissões que são repetitivas, automatizadas, elas devem ser remodeladas, ou elas devem deixar de existir. E até no mercado de TI a gente vai ter essas situações. E a gente precisa capacitar as futuras gerações, os nossos profissionais, não só em conhecimentos e habilidades técnicas, mas em conhecimentos e habilidades emocionais também, porque mesmo com a inteligência artificial, até hoje, até com o computador quântico, a gente não tem ainda computadores que consigam simular as emoções, as atitudes, comportamentos, a empatia, a sensibilidade, tudo que o ser humano tem, o computador não substitui. O computador pode substituir aquilo que é repetitivo, mas ele não vai substituir a nossa capacidade de se relacionar, de compreender o outro. Por exemplo, profissões como psicólogo, como enfermeiro, profissionais da área de saúde, nunca vão ser substituídos por um computador. Eu lembro de uma pesquisa, às vezes um professor tinha me falado de uma pesquisa em que foi avaliado com várias pessoas a possibilidade de ela ser tratada por um robô ou ela ser tratada por uma pessoa, né? Tipo, uma pessoa está no hospital, ó, a gente tem um robô que ele pode ficar 24 horas aqui com você, é um robô enfermeiro. E eu tenho um enfermeiro de verdade. O que é que você prefere? Cara, a grande maioria, eles preferiram ser tratados pelo enfermeiro, pelas pessoas. Né? Então, é uma realidade que a gente já convive, de certa forma, em algumas áreas e que vai ficar cada vez mais notória. E a gente precisa explorar essa capacidade de comunicação, de empatia, aquilo que nos diferencia da máquina. É fundamental. Verdade, verdade. Mas eu não sei o que foi que aconteceu, não sei se aumentaram o tempo do Instagram, que já está com 1 hora e 5 minutos e não cortou, não. Eu achava que cortava automático aqui. O Instagram gostou. Mas é bom que não. Bom que fica num vídeo só, se der tudo certo aqui. Não sei se vai dar erro no final, quando eu for salvar. A gente já estamos aqui nos últimos pontos, pessoal, aqui, né? E Mário, né? Para a gente poder trabalhar já para essa parte do encerramento, né? A gente definiu ele no início, né? O que eram as habilidades e competências, né? Vimos aí no contexto, né? Do ensino médio, né? Do ensino profissionalizante, né? E para a própria vida, né? Mas o que você vê hoje, assim, eu preciso, então, desenvolver algumas habilidades e competências para melhorar alguma questão minha na vida mesmo, né? Como eu interajo com as pessoas, ou na profissão, no mercado de trabalho, ou então
nas habilidades e competências que a gente vai desenvolver para os profissionais que vão entrar no mercado, né, que habilidades e competências eu acho que são as mais importantes, assim, que você diria assim, que são as principais para a gente trabalhar e desenvolver? Michael, eu diria, assim, a gente está constantemente aprendendo e reaprendendo, né? Eu costumo dizer que a gente aprende muito mais em grupo do que sozinho. Então, a gente vai ter agora no próximo semana um encontro pedagógico, que vai ter planejamento dos professores e muita coisa debatida, a gente aprende muito lá. Mas, assim, o que eu vejo é que trabalhar em grupo, né? Capacidade de trabalhar em grupo é fundamental. Então, quando eu falo isso, eu não estou falando só, eu trabalho em grupo, eu e os meus coleguinhas ali, minha panelinha, beleza. Não, pelo contrário, é a capacidade de você trabalhar até com aquele cara que você nunca conversou, ou que o cara é seu. Às vezes tem essas coisas dentro de sala de aula, né? O cara é seu desafeto, porque tem um mal entendido, alguma coisa assim. Então, é a capacidade de você se relacionar não só com os seus próximos, mas com outras pessoas. Eu acho que isso é fundamental, porque dentro do campo do trabalho, cada vez mais as equipes são multidisciplinares, né? Tipo, a gente forma um O, técnico de o informática, interpessoal, né, chama aí, né? são as relações interpessoais, né? E essas relações interpessoais, no campo profissional, elas são fundamentais. Às vezes, um técnico de informática está numa empresa, ele está trabalhando com, como você falou, um profissional da área de direito, tem um profissional da área de logística, e ele vai ter que se comunicar e expressar para entender da área do colega e também para passar as realidades e limitações da área dele. Então, esse é um ponto. Outro é a autonomia, né? Investir na autonomia e na aprendizagem significativa dos alunos. Às vezes é complicado, difícil de gerenciar, mas eu acho que é um processo que a gente vai aprendendo, a gente vai experimentando, tentando e vai aprendendo. Isso move paixões, como eu falei, do exemplo dos alunos do interior, né, que tinham elaborado um plástico a partir do bagaço da laranja. Então, isso faz com que os alunos eles possam se desenvolver e se encontrar dentro de um processo em que eles são orientados, eles desenvolvem a capacidade do aprender. Né? A Unesco fala de 4 aprendizagens fundamentais para essa realidade que a gente está vivendo. O aprender a conhecer, o aprender a fazer, o aprender a viver juntos e o aprender a ser, que vai bem nessa temática das competências. Né? Então, esses dois polos, essas duas dimensões aí das competências socioemocionais, elas são fundamentais, né? Trabalhar em grupo e conseguir ter senso crítico e autonomia dentro da sua vida, né? Acho que isso aí são competências que são fundamentais para a realidade de hoje e futura. Verdade, verdade. Mário, tem umas perguntas, vou deixar aqui. Deixa eu ver se eu consigo abrir aqui. Vou botar a professora Alana colocou aqui, né? O mercado atual está preparado para os jovens competentes que estamos formando? Agora fiquei na dúvida. É o mercado que está preparado ou os jovens estão preparados para o mercado? Pelo que eu entendi aqui, a pergunta seria como se fosse o inverso, né? Para que você, por exemplo, se nós, pelo que eu entendi assim, né? O mercado atual está preparado para os jovens competentes que estamos formando. Eu entendi assim, se nós, né, formarmos pessoas com competências, né, com esse foco em competências, será que o mercado atual realmente ele está preparado para receber e identificar essas competências? Ou sei lá, que ele estaria atrasado com relação a gente se a gente já estivesse, né, entregando as pessoas com esse foco em competência, né? É isso que eu entendi aqui. A gente forma para o mercado de trabalho, mas a gente não forma para o mercado de trabalho, a gente não forma 100% do jeito que o mercado quer. E nem deveria formar, porque o foco nosso, principalmente missão da nossa instituição, é formar também cidadãos, né? Então, essa pergunta é interessante porque recentemente aconteceu um problema lá no Vale do Silício, lá no Google. Estão acontecendo alguns problemas porque o Google está
explorando alguns funcionários, e esses funcionários não têm nenhuma representação sindical para se defenderem. Eu Né? vi, Então, tu viu a criação do sindicato que teve agora recente? Acho que está com 2 semanas, não foi? criaram. Pois é, então isso é interessante porque, por exemplo, quando a gente pensa em competência, a gente pensa em senso crítico, a gente também tem que pensar em situações onde os nossos alunos eles têm que refletir se realmente eles estão sendo valorizados pela empresa, se eles estão sendo explorados, ou seja, eles também têm que se perceber como pessoas se dentro do contexto empresarial eles estão fazendo aquilo que lhes cabe ou as empresas estão se aproveitando da demanda, da quantidade excessiva de funcionários e estão dizendo assim, ó, agora é o seguinte, você vai estar trabalhando 40, você trabalhar 50 horas para ganhar o mesmo valor, pegar ou largar. Então, eu acho que assim, a gente não forma 100% para a realidade do mercado. Na verdade, o mercado é transformado pelas pessoas, né? As pessoas é que fazem tudo, que fazem essa transformação, que agregam valor, que geram recursos. A gente forma para que eles saibam fazer a leitura da realidade. É claro que essa formação ela depende muito de como eles vieram antes do Instituto, mas a gente forma para atender demandas hard skills do mercado e não demandas soft skills. Nem sempre demandas soft skills. Pensando nessas questões de eles serem capazes de refletirem sobre aquilo que eles fazem, né? Por exemplo, né? Tentar dar um exemplo talvez fique mais claro. Alguns profissionais da área de internet, como a internet hoje está se popularizando, o que é que acontece com algumas empresas de internet? Para elas ganharem a concorrência, principalmente no interior do estado, eu já vi isso acontecer. Para elas ganharem a concorrência, o que é que ela faz? O dono da empresa chega e diz assim para o profissional, fulaninho, é o seguinte, a gente está perdendo concorrência em determinado bairro para tal empresa. Tu vai lá, corta o cabo dessa empresa, porque aí os clientes vão ficar com raiva que a internet está caindo do ar. Aí a gente vai lá e vende a nossa internet. Entendeu? Então, às vezes o profissional ele adota uma conduta que não foi ensinada a ele, mas ele adota de forma inconsciente pensando na sobrevida, no emprego dele, né? E aí eu vejo que as competências elas têm que tentar, elas têm que criar objetivos de aprendizagem que tragam essa reflexão crítica. Pô, meu trabalho não é agregar valor à minha empresa e não tirar a outra empresa do funcionamento, né? É Sabe? verdade. Até lembrei aqui, tu falando aí dessa questão de fazer algo que vai contra, às vezes, algum princípio nosso, né? Alguma questão ética nossa, né? Justamente vem dentro desse sindicato lá do Google, né? Tem as diretrizes do que eles vão lutar, né? As bandeiras que eles vão defender, e tá lá uma que é justamente os trabalhadores poderem escolher em que projetos vão trabalhar, né? É justamente a autonomia dele, rapaz, esse projeto que eu vou desenvolver, ou essa função que eu vou desenvolver, ou essa atividade vai contra princípios meus, vai contra questões éticas mesmo, né? E o profissional ter a autonomia para não fazer aquilo, né? Teve o caso também no Google recente daquela funcionária, né, que publicou um artigo mostrando que os algoritmos de inteligência artificial lá do Google, eles baseados na base que eles tinham de treinamento, eles faziam discriminação, né, entre algumas questões de racial, né, e gênero, e depois ela foi demitida e tal, porque ela se negou a executar uma ordem que tinha sido da empresa, né? Então, a gente observa que justamente dentro desse cenário, né, baseado em competências, né, o trabalhador ele tem que ter essa liberdade, né, de escolher os projetos. Será que esse projeto está realmente alinhado com o que, né, a gente tem como o certo, né, mesmo, né? Isso depende de um senso Isso, crítico, né? Agora, eu isso. acho que uma questão dessa pergunta aqui da Alana, que é algo muito importante ressaltar, né, é sempre lembrar que as instituições de ensino, as escolas, né, institutos, universidades, mas é uma coisa que eu sempre vejo assim, né, eles têm que ser o que a gente quer ver lá fora na sociedade. Não pode ser desassociado à escola, o instituto, né, a universidade,
da vida real, né? O que é exercido aqui dentro tem que ser feito lá fora também. E o que é, e, na verdade, é isso que acontece, né? As práticas que a gente tem aqui dentro é que vão ser as práticas que vão ter lá fora. Então, se a gente forma profissionais competentes para o mercado, na verdade, esse mercado é feito por pessoas, as empresas vão ser feitas por pessoas, então essas pessoas, o mercado vai acabar se tornando, né, preparado para receber, porque vão ser essas pessoas competentes que vão estar lá, né? Isso traz mais importância para a gente observar o que a gente está fazendo dentro das instituições, né? Para que realmente a gente forme uma sociedade, né, ética, né? Que as pessoas sejam cidadãs, né? Exerçam a sua cidadania, né? Crítica, né? E tudo mais, né? Justamente. Não é só uma formação técnica, né? É uma formação social. Então, olha só como a gente, pensar em competências, a gente pode unir algo, um conhecimento, uma prática, com uma atitude e comportamento benéfica, né? Por exemplo, uma coisa que eu estava tentando fazer lá em Horizonte, que não foi possível em virtude da pandemia, era tentar promover atividades práticas para os alunos de conserto de computadores, mas não no laboratório. Sabe aonde? Numa escola municipal que tivesse problemas no laboratório de informática. Justamente porque dessa forma a gente consegue promover também o engajamento social, né? Os alunos conseguem ver que aqueles conhecimentos, aquelas habilidades que eles estão adquirindo, elas podem impactar a própria sociedade onde eles vivem, a própria realidade onde eles vivem. E a gente aí alimenta bons valores, né? Porque quando o aluno não vê, não tem experiências dessa forma, mas aí ele não consegue entrar no mercado de trabalho. A barriga está batendo lá nas costas de fome. Ele não tem dinheiro, né? Ele não está conseguindo nenhum recurso. E aparece a tentação, eu preciso que tu faça um negócio ali, só que esse negócio não é muito ético, não. Vai. Muitas vezes ele se submete a essas situações, né? Então, é uma relação, você falou aí da questão do mercado, eu vejo que é uma sinergia também que a gente tem que construir de empresa, de instituição e de sociedade, né? Eu acho que ainda é tudo muito separado, a gente ainda está tentando evoluir nessa concepção, como é que essa roda ela funciona, e a gente coloca a formação dos alunos dentro dessa roda para que eles incorporem esses bons princípios, porque é dentro desse ambiente é que a gente vai conseguir propiciar uma transformação social, né? Mário, né? Nós vamos caminhar aqui para o encerramento. Deu 1h20 de live, né? Tem alguma mensagem que quer deixar aí para encerrar? Foi longe. O Instagram foi bonzinho com a gente. Bem, primeiro agradecer, cara, o convite. Eu nem mostrei aqui, né, gente? Eu acabei não mostrando, mas eu ganhei aqui do Michael. Ele fez o diagramazinho, o diagrama que eu tinha compartilhado com ele. Na verdade, um mapa de conceitos, né? E agradecer pelo convite, né? Pelo carinho, pela compreensão, todos os conhecimentos que foram colocados, né? Essas discussões que a gente teve, eu acho que agrega muito valor. Tem também o fato da gente poder, mesmo que seja virtualmente, a gente poder estar se encontrando, estar debatendo emocionalmente, isso também é muito positivo para a gente, né? Porque não queira a gente estar restrito em virtude do isolamento, então momentos como esse também ajudam a gente a aliviar um pouco as tensões e ter boas memórias do trabalho e dos momentos que a gente teve juntos, né? Agradecer também a minha família. Essa aqui é a minha irmã, essa aqui é a minha mãe. Rapaz, tem um bocado de familiar meu. Agora depois vou perguntar o que é que eles entenderam de competência. Mas dizer também que é um aprendizado, né? Eu não sou dono da verdade, é algo que eu estudo, que eu gosto muito, que eu vejo que é uma possibilidade de transformação, de agregar valor à instituição.